Olá, estamos aqui para explicar como as entidades civis organizadas, ou seja, ONGs, sindicatos e entidades de classe, podem participar do legislativo propondo leis. Você sabia que essas entidades podem propor leis em benefício da sociedade de todo o país? Primeiramente, precisamos compreender um pouco como se dá o processo de elaboração de leis para depois compreender a participação de ONGs, sindicatos e entidades de classe nessa elaboração aqui na Câmara dos Deputados. Para compreendermos como as leis são produzidas, precisamos antes considerar que no Brasil o sistema de governo é representativo, ou seja, a população elege cidadãos para representá-la no governo, tanto no executivo quanto no legislativo. O poder legislativo em todas as esferas, municipal, distrital, estadual e federal, exerce, entre outras, a função de elaborar leis que regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações. Na esfera municipal, temos as câmaras municipais ou Câmara de Vereadores, e na estadual temos as assembleias legislativas. Já o poder legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal, com representantes das unidades da Federação, e pela Câmara dos Deputados, composta pelos representantes do povo. Em várias situações, a Câmara dos Deputados exerce suas atividades com todo o grupo, no plenário da instituição, debatendo, fiscalizando e votando. Mas também existem comissões temáticas permanentes, que trabalham com grupos menores de parlamentares, como, por exemplo, Comissão de Educação, de Constituição e Justiça, de Cultura, entre outras. Temos ainda a Comissão de Legislação Participativa, também conhecida como CLP. Vamos conhecê-la? A Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, e em 4 ocasiões o Congresso converteu em norma uma proposta elaborada pela sociedade. O projeto Ficha Limpa é um dos mais conhecidos. Mas nesses casos de iniciativa popular, as matérias precisam ser adotadas por parlamentares ou mesmo pelo presidente da República para tramitarem, tendo em vista a dificuldade em se conferir mais de 1 milhão de assinaturas e de títulos de eleitores, como a lei prevê para um projeto desse gênero. Existem outras formas de a sociedade participar diretamente da elaboração de leis desde 2001, quando foi criada na Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação Participativa, a CLP. Por intermédio dela, entidades organizadas podem levar diretamente ao Parlamento suas percepções sobre os problemas, demandas e necessidades da vida real e cotidiana brasileira. A criação da CLP representa uma inovação e permite a aproximação da população com seus representantes por meio de instituições organizadas. Mas que organizações são essas? Para se criar ou modificar uma lei federal, é preciso um projeto, que pode ser proposto pela iniciativa popular, pelo Procurador-Geral da República, pelo Poder Judiciário, pelo Presidente da República, por deputados e senadores e pelas comissões da Câmara e do Senado. Sendo a CLP uma comissão permanente da Câmara dos Deputados, ela pode propor projetos de criação ou de modificação de leis. Mas quem pode apresentar sugestões legislativas na CLP? Organizações não governamentais, associações e órgãos de classe, sindicatos, entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos, e órgãos e entidades da administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária na sociedade civil. E que documentos as entidades precisam entregar junto com a proposta do projeto? Estatuto da entidade ou registro em órgão do Ministério do Trabalho, documento legal que comprove a composição da diretoria da entidade à época do envio e ata da reunião em que a entidade decidiu enviar a sugestão. Agora que já sabemos que entidades podem apresentar sugestões legislativas e quais os documentos necessários, vamos ver que tipos de sugestões legislativas podem ser apresentadas? Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução da Câmara dos Deputados, projeto de consolidação, requerimento, indicação, emenda,
proposta de emenda à Constituição, requerimento de convocação e requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Para saber do que trata cada uma dessas possibilidades de sugestões, ver modelos de propostas, conhecer a tramitação dos projetos e conhecer os elementos básicos necessários para o recebimento da proposta pela CLP, acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a cartilha Como uma entidade civil organizada propõe leis. Debatido o assunto, elaborada a proposta e anexados os documentos necessários, basta enviar pelo correio, por e-mail ou fax. A criação da Comissão de Legislação Participativa foi uma grande conquista da sociedade. Mas para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental que esse espaço seja utilizado. Faça a sua parte, organize-se, participe.